Olá, estamos no início a mais um programa de debates promovidos pelo Jornal de Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores. Eu quero inicialmente agradecer a audiência de você que está nos assistindo e dizer que o tema hoje é o que deveria ser. Vamos discutir as eleições, o segundo turno das eleições. E para fazer esses três especialistas que eu queria apresentar, agradecer a presença de vocês no programa. Temos a arquiteta e urbanista. Homossexual, anti-cigano, anti-esquerda, anti-sindicalista, tudo isso aqui era a subida do Hitler. Né? E o discurso é ódio, entende? Toda a direitona do extremismo europeu é os imigrantes, meu Deus, estão invadindo. Quer dizer, você canalizar contra um inimigo, né? Tipo, exorcizar a indignação que as pessoas têm e tentar aproveitar. Agora, é uma canalização sem vergonha, né? Entende? Porque a gente sabe o que é que funciona no país, né? Eu sou economista e pego por essa banda, e as coisas são óbvias, não tem debate sobre o que é que funciona a economia. Funciona a economia você melhorando o bem-estar das famílias, você orienta a economia para isso. O bem-estar das famílias, de um lado, é renda, de outro lado, é o consumo coletivo, que a gente chama de salário indireto, né? Acesso a um ambiente decente, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à segurança, essas coisas, né? Toda essa parte de salário indireto tem que vir via Estado. Quando você melhora o bem-estar das famílias, você expande o consumo, as atividades. Isso estimula as empresas a produzir mais, a empregar mais, o que aumenta mais ainda a demanda. Tanto a demanda das famílias gera imposto, gera receita para o Estado, como a atividade empresarial gera imposto, gera receita para as famílias, né? E a conta fecha. É assim que saíram da barbárie, do hitlerismo, etc. A Europa saiu com o quê? Com o estado de bem-estar, não com concentração de renda e de coisa do gênero, certo? Como é que saíram da crise dos Estados Unidos? É o New Deal, o novo pacto inclusivo, né? Então a gente sabe o que funciona, né? A gente tem que retomar um processo de inclusão, porque o elemento estruturante para mim em todo esse debate é a desigualdade. Esse é o eixo dramático. Eu vou aproveitar que você está dizendo isso, porque você está apresentando uma alternativa como sair da crise, com argumentos de propostas, de políticas e tal. Mas você mesmo disse que nós estamos assistindo pessoas que estão votando com o fígado. Não é? Exatamente. Quer dizer, não tem propostas em debate, aliás, não está tendo debate. Né? E a pergunta é, o que faz as pessoas passarem a votar com o fígado? Né? Essa plataforma de WhatsApp, essas fake news, essas notícias falsas, elas dão base para isso? Como é que é? Eu acho que a gente está vivendo um fenômeno novo nessa eleição. Essa é uma eleição diferente das demais eleições, como foi a eleição de Trump nos Estados Unidos. Porque não funciona máquina partidária, não funciona, também os partidos tiveram muito menos dinheiro por conta da Lava Jato para poder comprar suas máquinas partidárias, não funciona marketing eleitoral na televisão, não funciona debate, porque não tem nem debate, e é uma espécie de campanha que vai no subterrâneo, num pedaço oculto, que fala diretamente com as pessoas, mas não na esfera pública. Fala diretamente com as pessoas no privado, no escurinho da sua casa, você com seu aparelho, e falando, e mostrando, e mobilizando sempre sentimentos, como, por exemplo, com quem eu andei conversando muito com pessoas que estão apoiando o Bolsonaro e que eu me surpreendi por elas estarem apoiando o Bolsonaro, porque não acho que são pessoas fascistas, são pessoas, inclusive, muitas delas assim, espiritualizadas, né, frequentadores de várias igrejas, mas assim, pessoas que são mesmo, digamos,
militantes de igrejas, no sentido de que são pessoas religiosas. Então eu falei, bom, pessoa religiosa, né, em tese, não é uma pessoa que pode estar a favor da violência ou de uma solução violenta. E aí a gente vai conversando com essas pessoas e vai percebendo que toda a comunicação dessa campanha Bolsonaro é uma comunicação que demoniza. Então é um ódio, mas é um ódio quase religioso, vamos dizer assim, no sentido de mobilizar o fanatismo, no sentido de mobilizar a paixão. A paixão, as paixões muito mais que a razão. Então eu ouvi, por exemplo, de uma pessoa dizendo o Lula é um gênio do mal. Aí eu falei, mas peraí, gênio do mal, quer dizer, uma coisa pensando com uma linguagem, o Satanás, né? Identificado com o Satanás, aquele que eu perguntei, mas peraí, não, porque vai ter o comunismo, porque isso, porque a Venezuela. Eu falei, peraí, nos 12 anos de governo teve comunismo? Virou Venezuela? Não virou. E de tudo que aconteceu nesses 12 anos, você não gostou de nada? Não teve nada bom? Nenhuma das políticas que foram implantadas foram boas? Não, até que foram. Mas era só um estratagema para ganhar o poder, para então poder... Então, tem uma coisa que ela está operando no campo de uma subjetividade muito forte, com outros meios, com outras linguagens, que dialoga muito com uma emergência e uma subida do fundamentalismo de uma maneira mais geral, quer dizer, as próprias igrejas vão ficando mais fundamentalistas, a sociedade vai ficando mais fundamentalista, mais obscurantista no sentido de que mais dogmática, de não quer dialogar, quer ficar no seu dogma e é o dogma que vai salvar. E essa campanha mobiliza isso fortemente a ponto, inclusive, de cegar as pessoas para informações e fazê-las acreditar. Além disso, é muito difícil, de verdade, isso eu falei para muitas pessoas. Eu recebi um monte de fake news. Algumas eu sei que são coisas grosseiras, outras eu fiquei na dúvida. É muito difícil você descobrir se aquela informação que você recebeu numa rede de WhatsApp é verdade ou não. Então, isso também muda muito e tem mudado muito a eleição e tem beneficiado um candidato especialmente. Eu acho que assim, tem uma campanha que é feita nesse subsolo, né, que é feita da conversa ponto a ponto, né, pessoa a pessoa, grupos de família, grupos de amigos, mas a gente não pode subestimar o papel da indústria da produção disso. Né? Porque aí entramos no papo da Cambridge Analytica, né? Até que ponto, por exemplo, aqueles 400 mil usuários, perfis de usuários do Facebook que vazaram no Brasil, até que ponto houve contenção dos dados desses usuários? Porque uma das grandes sacadas da Cambridge é justamente modular, né, a entrega da informação a partir de uma modulação psicológica do usuário. Então, se você tem uma coleta massiva de dados, você consegue minerar esses dados e modular de acordo com o perfil psicológico, você sabe para onde você vai direcionar cada uma dessas fake news que se produz. Então, não é uma fake news que é produzida, né, na casa do Joãozinho, da Mariazinha e que espalha para o Brasil inteiro, né? Tem uma grande indústria minerando dado, coletando dados pessoais, né? E a gente ainda não conseguiu dar conta de fazer um debate público sobre isso, proteção dos dados pessoais no Brasil. A gente aprovou recentemente uma lei, mas ainda é muito recente e tem vazamentos que foram anteriores a essa lei e que nenhuma resposta foi dada. Né? Então, o próprio Facebook tem vazamento de 400 mil perfis de usuários sobre os quais até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E o Facebook é dono do WhatsApp. Né? Qual é a relação contratual que existe hoje entre o Facebook e a Cambridge Analytica? Nós não sabemos, mas temos notícias de que o Steve Bannon, né, um dos grandes marqueteiros, digamos assim, da campanha do Trump, tem um contrato com a Cambridge Analytica.
Então, se ele está hoje prestando serviço para a campanha do Bolsonaro, o que me diz que não há uma triangulação aí de contratos sendo produzidos justamente para coletar esses dados e para minerar e para direcionar as informações falsas, né, ou a desinformação? A gente não tem essa garantia hoje no Brasil, né? Ladislau, eu vou pedir uma coisa para você, porque nem todos os nossos telespectadores sabem o que faz a Cambridge Analytica. Né? Se você pudesse explicar um pouco o que é isso. Olha, deixa eu partir de um exemplo concreto. Tá? Das coisas que eu recebi é que tem a Manu, né? a vice do Haddad, foi fotografada dizendo Lula, enfim, uma coisa, e eles colam uma coisa, Cristo é gay, uma coisa assim em cima. Bom, Jesus é travesti. Jesus é travesti. Jesus é travesti. O que você está fazendo? Você não está informando, sem nada. Né? Você está querendo transformar tudo num debate, o bem e o mal. Né? Quer dizer, então, como se fosse mais ético, uma coisa assim. Então, você tem todo um lado que é de entrar na psique das pessoas pelo lado emocional, né? Pelo lado das coisas que chocam. Uma imagem como essa você não tira mais da cabeça, certo? Essa sensação. Então tem todo um lado psicológico e tem todo o lado do potencial tecnológico, certo? Hoje, o conjunto dos dados sobre nós, a invasão da privacidade é generalizada. Né? As pessoas e as empresas e os partidos, né? E os governos sabem o que eu leio, o que eu como, se minha esposa está grávida ou não pelos medicamentos que eu compro na farmácia, enfim, é generalizado. Tá? Isso se gera, né? Como a Ana Cláudia estava dizendo, uma categorização e toda a programação não é mais de debate, de discutir ideias, coisa do gênero, certo? Toda a programação se tornou numa gestão que a gente chama de algorítmica, né? Certo? Você agrupa, por análise, os tipos de pessoas, certo? E vê onde, digamos, essas mensagens emocionais vão penetrar com mais facilidade, né? Esse tipo de política, isso não é mais política, né? Isso é um tipo de manipulação das pessoas que a gente viu funcionar de maneira industrial nos Estados Unidos, né? Isso se baseia também, né? Como é? Do Brexit também. Então, o na Brexit realidade, é a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso. Exatamente. Então, na realidade, você tem um deslocamento extremamente profundo que se apoia não só no Cambridge Analytica, se apoia num conjunto de uma indústria que hoje é muito ampla no mundo, em particular nos Estados Unidos, certo? Que são as empresas de formação de opinião. De formação de opinião pública, não dizer, olha, pense assim. Não, é de geração de um conjunto de mensagens que as pessoas passam a achar que é a opinião delas. O que elas estão trazendo. Né? Isso é geral. Isso está sendo utilizado, por exemplo, para dizer que numa mudança climática, que a coisa está tranquila, foi muito utilizado para dissociar cigarro do câncer. Né? Enfim, hoje é uma indústria. Se você junta essa indústria de formação de opinião pública, os técnicos que não vão deixar escapar uma eleição como a no Brasil, junto as tecnologias, né, e os algoritmos para a gestão, e junta o grau de informação privada, muito ligada às emoções, ao mais íntimo das pessoas, que eles têm sobre as pessoas, você tem uma outra indústria, um outro tipo de política. A mim, francamente, isso assusta, porque a gente vem com propostas, porque a gente sabe o que funciona em termos de economia, de política, coisa assim. Reduzir desigualdades, parar de destruir o meio ambiente, caramba, certo? E usar os recursos não para encher o bolso de banqueiro, mas para justamente financiar essas políticas ambientais e políticas sociais. A gente sabe o que funciona. É só olhar no mundo o que funciona nos países onde funciona, certo? O problema é a guerra que tem em torno disso. E aí não tem como escapar de oligarquias interessadas, né? Claro que
seria muito difícil, e todo mundo já percebeu que isso no Brasil, que com uma agenda, claramente, sair numa campanha dizendo assim, quero que os bancos ganhem cada vez mais dinheiro, que o juro suba e que você pague cada vez mais juro no teu cartão. Quero que a gente pare de fazer qualquer controle do meio ambiente e destrua todas as florestas. Quero que... Isso daqui nunca vai ganhar voto. Nunca vai ganhar voto. Então, uma agenda, e se você for olhar a campanha do Bolsonaro, as propostas, isso está ali, nas propostas dele, está ali, registrado. Por exemplo, contra o controle ambiental, relaxar os controles ambientais, está presente. Quilombola e terra indígena está atrapalhando a expansão do agronegócio, tem que ser destruído logo para solta, acaba com todas as florestas, está ali na campanha. Mas uma proposta como essa já deu para sacar no Brasil, nas últimas eleições, que uma proposta como essa não ganha voto, o povo não vai votar. Então, deixa isso de lado, não vamos discutir propostas, transforma toda a leitura da proposta do adversário em comunismo, coisa do demo, coisa de Satanás, né? E, a partir dali, a gente faz uma eleição que não é pautada pelo debate. Por quê? Porque está na cara, é só ver o resultado das últimas eleições. Se fosse no debate, não ia ganhar. Não ia ganhar. Então, vai ganhar de outro lado. Agora, a gente também não pode minimizar, isso é muito importante, porque eu, ouvindo você falar, eu fiquei pensando aqui, que tem dois elementos. Um é a discussão sobre a violência, a discussão sobre a segurança e a violência, que é muito central, né, e muito importante, e como o discurso do ódio mobiliza uma violência que é absolutamente presente na história do Brasil, né, forte, a violência no campo, o jagunço, o feitor, enfim, nós temos uma história aí que é mobilizada por isso, não saiu do nada, não foi criada pelo Bolsonaro, nem pelas suas assessorias de comunicação, ela existe, ela é forte, acho que tem isso também, e a desilusão, né, porque a desilusão, ela não tem só a ver com o fato das pessoas terem sido enganadas, a desilusão tem a ver com o fato delas terem sido desiludidas concretamente. Então, como é que se trata disso também nessa eleição? E eu acho que uma parte do problema que nós estamos vivendo é que não conseguimos. Hoje, todo mundo fala, não fez a autocrítica. Não é isso. A história da autocrítica não trabalhou bem essa desilusão, que foi colocada nas ruas em 2013. Não trabalhou bem desde ali. O que era aquilo? O que era aquela desilusão e como podia trabalhar aquela desilusão no sentido da reconstrução, né? Então, acho que também nós temos que levar isso em consideração, isso. Temos que falar desse lado. Temos que falar desse lado, mas eu queria também agregar um elemento para você, Ana Cláudia, que é o seguinte. Você falou também que esse voto está presente nas camadas populares, né? E tem umas pesquisas que dizem assim, que o católico e o evangélico de base, eles são muito parecidos. São conservadores, mas não são fundamentalistas. Quer dizer, parece que quem é fundamentalista é mais o pastor do que esse grupo. E está começando a haver uma diferenciação também. Existem algumas iniciativas que mostram que nem todos os evangélicos estão alinhados. Você acha que a questão da religião hoje está contando muito nessa eleição? Não tenho dúvida. Eu acho que é um dos fatores, né? Eu acho que tem vários fatores, a desilusão, ter subestimado o antipetismo, como eu falei no início, essa comunicação que se dá no subterrâneo, que é uma comunicação industrial, não é uma comunicação feita no fundo do quintal, mas tem também aí o elemento da religião, e eu diria um elemento que está agregado ao elemento da religião, porque quando a gente está falando de religião, não estamos falando de todos os evangélicos, né? Mas também não dá para esquecer que a gente tem hoje uma das principais congregações religiosas, que é a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, possui canais de televisão. E aí, todos esses fatores, eles acabam levando a isso que a gente tem hoje de segundo turno.
Um desses fatores é o fato do bispo Edir Macedo ter dito na semana anterior ao primeiro turno que apoiaria incondicionalmente o Bolsonaro, né? E como que isso cria uma relação em cadeia até chegar lá no pastor daquela comunidade com 300 fiéis, né? Isso cria uma relação em cadeia, né? Ele fez um debate com o Bolsonaro, uma entrevista com o Bolsonaro na quinta-feira, no mesmo dia em que houve o debate entre os candidatos da Globo, né? E é uma concessão pública a TV Record, né? Então, assim, tem um uso político aí e religioso, porque nesse caso eles estão andando de mãos dadas, que a gente não pode deixar de perceber também. E eu acho que este é um elemento central das 2 últimas semanas pré-primeiro turno. O fato da Igreja Universal do Reino de Deus ter declarado, né, de forma aberta o apoio incondicional ao Jair Bolsonaro. E como isso, né, criou uma relação de cadeia até chegar lá na ponta. Agora, é claro, não são todos os religiosos, mas são congregações fortíssimas. A IURD tem 5 canais de televisão, né? Tem a Record, que não é exatamente deles, mas é da Edir Macedo, e tem alguns outros, né, que propagam, que difundem a pauta religiosa. Ao mesmo tempo, tem os religiosos que são pelo Estado de Direito, né? Tem uma turma muito grande hoje de pastores reunidas, né, no movimento dos evangélicos pelo Estado de Direito e que tem feito aí campanhas, inclusive, contra o Bolsonaro no segundo turno, por acreditar que ele faz um mau uso da fé, né, porque ele usa o discurso da fé para atingir um eleitorado, né, e, na verdade, ele deturpa o que seriam os ensinamentos cristãos, né? Então, talvez essa seja uma eleição, né, singular do ponto de vista do uso da fé. Mas essa fé não é a fé orgânica, ela é uma fé que se traduz num aparato midiático, né? Então a gente precisa discutir regulação dos meios de comunicação e como a religião, as igrejas estão utilizando os meios de comunicação para fazer esse proselitismo, essa propagação dessa fé, né? Porque não é uma fé orgânica, a gente não está falando de um conjunto de igrejas que não tem poder de penetração, que não tem um aparato midiático, a gente está falando de grandes aparatos mesmo, né? E nesse caso de TVs abertas, inclusive de concessões de TV aberta, como é o caso da Record. Eu tenho visto alguns analistas dizerem assim, olha, esse segundo turno ele vai ser ao estilo das eleições americanas, com uma diferença muito pequena entre os 2 candidatos de voto no final. E tenho visto também muitos grupos, especialmente de jovens, que estão se organizando para fazer militância porta a porta, né? Para a defesa da democracia, para a defesa de direitos humanos. O que significa, Ladislau, esse tipo de mobilização na sociedade? Ele tem alguma chance de impactar as eleições? Olha, eu acho que o porta a porta, a conversa com as pessoas, é a política decente. Porque não é só ter um programa, é costurar a sociedade em torno do que a gente quer construir conjuntamente. O que a gente quer da sociedade não é muito complicado, né? Reduzir as desigualdades, né? O bem-estar das famílias, não destruir o meio ambiente, não destruir né? E isso nós temos hoje os números, as cifras e a visão, né? Agora, quando você pega para engatar, né, com a parte da religião, a religião é muito mais um processo de identificação muito emocional, certo? E não necessariamente casa, né? Porque que quando se gerou a democracia, né, se gerou também o Estado laico, certo? Inclusive para as religiões poderem conviver, porque são as regras do jogo para o conjunto da sociedade, para todos e para todas as religiões, certo? E isso é uma construção racional, não tem como. O que funciona, como é que a gente financia as políticas, tudo isso tem que gerar uma compreensão, né? Então, para mim, o porta a porta, a discussão, ou até essa discussão que a gente faz aqui, tudo isso é cruzar ideias, é pensar, inclusive, o não racional, né? Pensar racionalmente a irracionalidade na política, tudo isso aí busca costurar a sociedade. E não tem como, né?
A sociedade funciona não como a vitória, a grande vitória desse lado, né? Mas com um sistema que gera, digamos, suficiente presença, né? Para construir o nosso futuro, né? Isso aí é o contrapé completamente do que é o Cambridge Analytica, o sistema dos fake news, o sistema que é de geração do ódio. A meu ver, você utilizar esse tipo de mensagem que geram ódio é profundamente covarde. Entende? Porque numa sociedade onde, com Rede Globo e Record e todas as outras, você gera uma sociedade desinformada, você mandar coisas assim para as pessoas é realmente covardia. Né? Eu me espanto como as pessoas aceitam, porque se você pegar um pouco de recuo, o Bolsonaro, há 26 anos de deputado, quer dizer, passou a vida dele mamando na política, no Estado, com todo aquele bando dele, e de repente eu sou diferente, sou apolítico. Entende? Isso é uma farsa, né? Você junta a farsa, põe ódio e diz que os argumentos são essencialmente de liberar ódio nas pessoas. Você completa, né, o deslocamento do discurso político. Né? Essa coisa de você ter, de um lado está o bem, do outro lado está o mal, né? Eu estava assistindo, vindo para cá, o Ariano Suassuna, né, dizendo no mundo há dois tipos de pessoas, né? As pessoas que estão de acordo comigo e os equivocados. Né? Isso não funciona assim. Se o Bolsonaro tivesse um pouquinho só de senso de humor, um pouco menos de ódio, e começar a entender a sociedade como é, isso poderia gerar propostas interessantes. Na verdade, acho que também a gente tem que pensar que um dos efeitos que tem acontecido agora nesse segundo turno, em função dessas mudanças todas, é o que eu estou sentindo, né? O Silvio falou dos grupos de jovens indo para a rua para conversar, é exatamente esse movimento. Há quantas eleições a gente não tem uma mobilização do tipo da que começa a acontecer agora, de um por um, porta a porta, conversa a conversa, olho no olho, as pessoas sendo portadoras da campanha. E não a campanha como uma coisa abstrata, que tem um tanto de tempo da TV, que contratou um publicitário que é super esperto para vender aquele candidato, como se vende sabonete. Isso, conversando com os jovens, eles não viveram aquele tempo lá de trás, né? Do começo dos anos 80, quando as campanhas políticas eram isso. Era ir falar com vizinho por vizinho, era conversar com cada pessoa, era levar uma mensagem, era se mobilizar. Então, isso com todas as tragédias que estão acontecendo nesse segundo turno dessa eleição, eu acho que isso é um elemento muito importante e positivo. Essa mobilização das pessoas perceberem que é o seguinte: a política e o destino está na tua mão, não está num cara que está lá cuidando. Não tem o cara que está cuidando. É você mesmo que vai ter que ir se colocar em campo para tentar convencer, para tentar primeiro ouvir o seu vizinho, o seu colega, o seu tio, aquela tia que você não aguentava mais, por isso você saiu do WhatsApp da família, voltar para o WhatsApp da família, ouvir o que a tua tia tem de reclamação e de argumento para poder construir, né, uma contra-argumentação, limpar fake news e se colocar. Esse segundo turno pode mudar se esse movimento realmente se espalhar e for muito forte. Se cada um que hoje tem absoluta certeza que, como eu tenho, de que a opção Bolsonaro é uma opção que caminha para um regime totalitário, aonde vamos ter uma escalada da violência, porque isso legitima uma violência contra o outro, contra qualquer coisa
que é diferente. Eu, como judia que perdi toda a minha família executada em campo de concentração, eu sei aonde pode chegar um chamado para violência desse tipo. Então, eu tenho convicção, se cada um também tem convicção de que isso tem esse perigo dessa violência acontecer, desse final trágico poder acontecer, autoritário, antidemocrático, e para realmente começar a se mobilizar, acho que temos condição, porque com isso você pode ter a Cambridge Analytica que tiver. Se você tiver um olho no olho bilateral muito forte, uma corrente mesmo, construindo isso, você consegue parar. Vamos ver se dá tempo, vamos ver se a gente consegue construir isso. É uma relação também emocional, o olho no olho, né? Sim, não é só uma lógica, é um argumento. É você se apresentando, falando, olha, eu penso assim, eu quero buscar que você me escute, simpatia, né? Que participe. E Ana Cláudia, tem 30 milhões de eleitores que não votaram no primeiro turno. Então, tem gente que diz assim, olha, aqueles que são alinhados mesmo, vamos dizer assim, com o Bolsonaro, são 10, no máximo 15% dos eleitores. Os outros estão muito impressionados por essa campanha e estão aderindo pela falta de esperança, pela falta de... Esses 30 milhões podem fazer muita diferença. Se você somar aqueles que estavam nas outras candidaturas, que não estão mais no segundo turno, né, existe um cálculo matemático que diz assim, está indeterminada a eleição. Né? Quer dizer, como é que você vê esse comportamento dos 30 milhões? Então, eu acho que esses 30 milhões eles são um pouco parecidos, né? A cada nova eleição, eles são aqueles que ficam ali pendendo e vão um pouco no efeito de quem está mais à frente, porque o brasileiro tem isso também, né? Gosta de votar em quem vai vencer, não gosta de votar em quem vai perder. Agora, eu acho que a gente tem um papel, enquanto militante, ativista, dos direitos humanos, sobretudo, não vou nem falar de esquerda, mas dos direitos humanos, que é isso que a Raquel estava colocando, de sair conversando com as pessoas e sair da posição da bipolarização criada. Porque, infelizmente, a gente tem uma bipolaridade, uma bipolarização, né? Não entendê-la e não saber dialogar por fora dela é a gente abrir espaço para perder o debate. Né? Não é o momento da gente ficar... talvez ensimesmado, né? Não, mas se eu não defender o governo petista neste momento, eu posso estar compactuando com o antipetismo. Olha, mas se você chegar para uma pessoa que está na linha do Bolsonaro e falar para ela que você defende o governo petista, você interdita o debate. Então, assim, vamos também, né, sair desse lugar da bipolarização, conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm para falar, porque muitas vezes o que elas têm para falar, você desmonta justamente na defesa dos 13 anos de governo petista. Mas se você já chega com esta posição, né, você cria uma parede, né, e aí você não consegue estabelecer o diálogo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, faltam aí alguns dias. Acho que a gente tem que cobrar das instituições também, porque, como eu estava falando antes da gente começar aqui a conversa... De que instituições, Cláudia? O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, né, criou um conselho consultivo, né, para eleições, né, criou no ano de 2017 para discutir internet e eleições, que é justamente essa questão da proliferação da desinformação, ou que todo mundo está chamando de fake news. E, na verdade, esse conselho não propôs nenhuma diretriz concreta de como tratar isso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma proliferação de algumas desinformações. Uma delas é um vídeo do Olavo de Carvalho, né, que diz que o Fernando Haddad é favorável ao incesto. Né? A campanha do Fernando Haddad entrou com uma ação no TSE para classificar como campanha, né, difamatória, e perdeu. O TSE resolveu manter, porque é a liberdade de expressão do Olavo de Carvalho. Né? Então,
cobrar das instituições. Existe um órgão da Justiça, que é o TSE, da Justiça Eleitoral, que criou um conselho, que reuniu aí, por mais críticas que a gente possa ter esse conselho, porque envolveu gente da ABIN e das Forças Armadas, que a gente acha que não deveria ter envolvido, mas é um conselho que chamou pessoas da sociedade civil, né, as campanhas dos presidenciáveis à época, e simplesmente não se reuniu ao longo do ano de 2018, foi se reunir agora 2 dias depois da eleição do segundo turno. Do primeiro, desculpa. Então, assim, a gente tem uma instituição que precisa olhar para isso, precisa olhar para o fenômeno da desinformação. Uma coisa são as informações que elas têm nuances de manipulação. Outra coisa é você circular uma frase do Fernando Haddad que diz que o Estado vai definir o gênero do seu filho. Isso é sabidamente uma fake news, né? Porque isso não foi dito em nenhum momento. Então, este tipo de informação é passível, sim, de ser retirado. De idiotas, realmente, né? De ser retirado de circulação. E para isso a gente precisa da justiça operando com um pouco mais de força e um pouco mais de rigor. E se a justiça não operar com força e rigor, Ladislau? Você sabe que tem um elemento que eu acho sumamente importante, que é o seguinte. Para muita gente nesse país, há a memória do que o Banco Mundial, curiosamente, chamou dos anos dourados do Brasil, 2003 a 2013. Certo? A partir de 2013 não tem mais governo, você tem boicote, guerras, enfim, foi eleita, mas não vai governar, toda essa coisa, você tem guerra, né? Toda essa direitona, né, toda essa oligarquia está no poder já há 5 anos, né? Não consertaram rigorosamente nada. E eu posso inverter o raciocínio e pensar, apesar de todo esse massacre, quanta gente está interessada em sustentar o Haddad, né? O peso da memória não é secundário. Entende? Nós tivemos 50 milhões de pessoas que tiveram acesso ao Bolsa Família, certo? Nós tivemos 15 milhões de pessoas que pela primeira vez tiveram luz elétrica. Não é secundário, imagina um moleque querer estudar uma coisa. Sabe o que é? Você pode ter uma geladeira, pode guardar um medicamento, certo? Ou seja, teve transformações. Eu fiz um cálculo muito simples. Eu peguei os nascidos vivos a partir de 2003, né, e a queda de mortalidade infantil que as políticas do governo popular geraram, certo? Isso evitou a morte de 200 mil crianças. Para mim, salvar 200 mil crianças, vejam o Huawei que se fez para as 12 crianças aí na Tailândia, coisa assim. Aqui são 200 mil crianças, certo, que deixaram de morrer porque se fez as políticas sociais, se fez o... Aliás, é uma grande idiotice, porque todo esse negócio que no Brasil se chama de gasto, né? Quando você põe dinheiro para os bancos com os juros, né? É investimento. Isso é investimento. Né? Quando você usa saúde, educação, essas coisas, é gasto. No resto do mundo, tudo isso aí é chamado de investimento, porque é investimento nas pessoas. E que mais rende. Né? Os cálculos, por exemplo, do Bolsa Família, que cada real que você coloca no Bolsa Família gera um aumento de 1,78 no PIB. Por quê? Porque aquilo é utilizado. E tem mais. As crianças vão se alimentar melhor. Se alimentando melhor, elas vão gerar menos custos de saúde mais tarde, vão poder estudar melhor, investimento nas pessoas. A gente volta ao que funciona, certo? E o que funciona é reduzir a desigualdade, tirar as pessoas do buraco, né? Agora, onde deve se colocar a discussão, é como é que a gente gera um processo decisório que permite essas políticas, né? Agora, a ruptura que se dá a partir de 2013 desarticulou e polarizou o país e, de certa maneira, de um lado só você não vai ter as soluções, né? Nós vamos ter que procurar, digamos, onde se dão as costuras, mas a memória que tem, eu viajo muito pelo Nordeste por essa coisa, de milhões e milhões de pessoas, de que foi de positivo, pela primeira vez, tratados com respeito, acesso ao mínimo, sair da miséria negra, até os empresários ganharam mais, porque tinha mais demanda, tinha para quem vender. Hoje as empresas estão trabalhando com 68% da sua capacidade.
Certo? Temos, e é muito interessante ver isso. Nós temos em 2002, temos um desemprego de 12%, com Lula e Dilma até gerarem o caos, né? O desemprego cai para 4,8% e agora está em 13%. Né? Certo? Ou seja, se rompeu um sistema que claramente funcionava. E todo isso, eu fiz esse cálculo para vários países no quadro das Nações Unidas. Eu faço o cálculo do fluxo financeiro integrado, entende? Dizer que os gastos sociais quebraram o governo e que foi uma irresponsabilidade, isso é rigorosamente uma farsa, né? Aí é farsa que não entra pelos fake news ou coisa do gênero. Certo? Pela televisão mesmo. Vai aparecer no Fantástico, vai aparecer com tanta gente respeitável, Globo News e economistas de gravata, certo? Dizendo assim, um besteirol assim, diplomado. Né? O próprio Tasso Gereissati, que foi presidente do PSDB, ele fez uma autocrítica dizendo: nós erramos ao ajudar no golpe da deposição da Dilma, nós erramos ao fazer as pautas-bomba no Congresso que levaram para a recessão, e nós erramos em integrar o governo Temer. Quer dizer, ele faz uma crítica completa disso. Agora, o fato de ter um programa que você mesmo apontou com muita propriedade, que se você apresentar, ninguém vota, né? Por exemplo, esse programa que está em discussão você vai ter reduzido o seu salário real, não vai ter reajuste de inflação, você vai ter reduzido a sua aposentadoria. Se você precisar de ir ao médico, você vai ter que pagar a consulta, porque o SUS vai ser desmontado, vai ser privatizado. Né? A educação é a mesma coisa, tem que pagar a escola da criança. Fazer ensino à distância. Fazer ensino à distância. Está tudo se mercantilizando, virando fonte de lucro. Agora, você tem movimentos internacionais que estão mostrando um vigor contra essa agenda, né? Muito interessante. Esse Our Revolution nos Estados Unidos, que está dentro do Partido Democrata, o próprio Partido Trabalhista inglês, e eles falam coisas muito claras, né? Eu quero dobrar o salário mínimo. Todo mundo entende isso. Agora, por que esses caras não contam? Esse candidato não conta o que ele quer de fato? Não, e tem outro. Acho muito importante o que você está dizendo, né? Parece que tem um delay aqui, né? Porque aqui está se lutando para se implantar uma agenda ultraliberal, né? Que é a privatização de tudo, transformar tudo em mercadoria, etc. Tudo vira PPP, parceria público-privada, quando em países que embarcaram nessa agenda neoliberal, como o Reino Unido da Margaret Thatcher, hoje estão claramente puxando o freio de mão. A quantidade, por exemplo, sistema de trens em vários já está sendo reestatizado. Sistema de abastecimento de água que foi privatizado em vários países da Europa está reestatizando. Ou seja, estamos já em outro momento ali. Por quê? Porque a gestão da água em Paris. Viram qual foi o efeito concreto dessa medida. Foi feita, experimentou, deu errado. As pessoas estão com uma água pior e mais caro. Pronto, deu errado. Então, já estão revendo isso e aqui não. Então, a gente teve aqui, por isso que é importante, no Bolsonaro a gente acaba tendo uma combinação de uma agenda liberal, neoliberal, fortíssima para diminuir gasto social, para privatizar, com esse discurso de ódio, com esse movimento transformando o ódio em fé, né? Quase em profissão de fé. E, do outro lado, me parece que isso é muito importante, ainda não conseguimos, mas eu acho que essa é a tarefa que nós temos pela frente, de construir, né? Porque não se trata de repetir, se trata de retomar as teses e construir a forma de implementá-las, superando as questões e os problemas, porque, claramente, o que aconteceu, o que fez com que uma das razões das pessoas ficarem extremamente desiludidas foi que, para poder aprovar essas reformas num Congresso absolutamente conservador,
oligarca e venal, se montou um esquema para se comprar o voto desses parlamentares, inclusive do senhor Bolsonaro, que participava do PP, muito importante, né, nessa base. Então, essa questão, ela é muito importante. É o que o Ladislau estava colocando. De que forma nós podemos reestabelecer um processo, uma possibilidade de pactuação política, de diálogo político, de constituição, de hegemonia, que não passe por isso, que seja de um novo tipo. Acho que essa é uma grande questão aqui e acho que é a grande questão que teremos com a Haddad presidente. Eu ainda estou aqui apostando na possibilidade da gente construir essa possibilidade de repactuação aí no futuro próximo. Nós temos um dedo internacional nessa nossa crise que nós estamos vivendo hoje? Acredito que sim. Talvez uns 5 dedos. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, as grandes fundações, né, elas acabam tendo um papel aí, né, de intervir em alguns países em determinadas agendas. O problema é quando essas fundações elas fazem, né, essa intervenção abaixo dos nossos olhos, né, neste subterrâneo que a gente estava falando antes, que eu acho que é onde hoje está operando não só a eleição do Bolsonaro, mas a campanha difamatória contra Dilma Rousseff, que foi praticada principalmente pelo Movimento Brasil Livre, né? Então, acho que a gente precisa jogar luz, né, sobre como isso opera, investigar como isso opera, fazer matéria sobre como isso opera. E aí vou pegar um gancho disso, porque acho que uma das coisas mais interessantes que eu li na última semana é um texto da Fabiana Moraes, uma jornalista de Recife, que ela fala: a mídia precisa fazer sua autocrítica. E o texto é sobre esta indiferença da mídia brasileira sobre todos esses processos, né? A quem cabe investigar, né, esse tipo de dedo, né, na política brasileira, se não a grande imprensa que tem recursos para colocar um jornalista, né, para fazer esse tipo de investigação? A quem cabe dizer que não existiu kit gay nenhum, né, no jornal aberto, porque isso é uma informação que não procede, se não a imprensa tradicional, né? Então, a imprensa tradicional, ela tratou o Bolsonaro nos últimos anos como um rapaz polêmico, né? Olha, um sujeito polêmico, né? Não deu a ele os devidos adjetivos, né? No enfrentamento com a ex-ministra Maria do Rosário, né? Quando ele fala que ela não merecia nem ser estuprada, na questão dos quilombolas, quando diz que os quilombolas não servem nem para procriar e que os negros são medidos em arroba. Então, uma série de questões que a grande imprensa simplesmente se omite em falar, né? E aí deixa o jogo rolar, a bola em campo tá rodando, e tá rodando principalmente nesse subterrâneo aí das mídias da internet e dos messengers, né, dos aplicativos de mensagem instantânea. Então eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa debater. Esse novo pacto, ele só é possível se a gente tiver no Brasil uma mídia que realmente seja responsável em dar, né, condições para que exista um debate público sobre o projeto. O debate público sobre o projeto precisa existir. A partir do momento que a mídia fala que Haddad e Bolsonaro são equivalências, são a mesma coisa, ou como no vídeo da CBN, né, que coloca: eu sou contra o aborto, guilhotinada, eu sou a favor do aborto, guilhotinada, como se a reação da esquerda à direita fosse igual a essa violência que a gente tem sofrido hoje. Enquanto a gente tiver isso, a gente não vai conseguir construir esse novo pacto unitário, né, porque as pessoas vão continuar sendo informadas pelo subterrâneo, e a mídia não se posicionar, e quando eu digo posicionar, não é escolher um lado, mas jogar luz sobre o debate político e programático que está sendo feito hoje no Brasil. E a mídia não fez isso, ela se omitiu nesses últimos 3 anos, principalmente. Eu vou colocar essa sua intervenção a respeito das instituições, envolvendo a mídia também como uma instituição, né? Mas a questão democrática, que eu entendo que é a questão central dessa discussão, né, ela também tem um pé, ou aliás, os 2 pés na sociedade civil. Claro. Não é? O que vai acontecer com os sindicatos, com os movimentos sociais, com as associações profissionais, com os movimentos sociais, num cenário e no outro?
Olha, eu queria comentar primeiro esse negócio de que se tem intervenção estrangeira nas nossas eleições, né? A grande piada é o seguinte: imensa discussão nos Estados Unidos se a Rússia teve influência ou tentou manipular as eleições nos Estados Unidos. Grande indignação norte-americana, sendo que os americanos intervêm em toda e qualquer eleição de qualquer parte do mundo. Então, achar que eles vão deixar passar o Brasil simplesmente não é realista, né? Agora, na parte da mídia, eu acho absolutamente essencial, porque as pessoas, eu acho o Bolsonaro um farsante, mas, enfim, as pessoas acreditarem e acompanharem é realmente porque você tem, de um lado, um bloqueio à informação inteligente e, de outro lado, você tem esse massacre aí dos subterrâneos das fake news, etc., né? Eu acho que tem muita força, por exemplo, não é porque estamos aqui no Diplô, mas o Diplô está contribuindo imensamente. Eu pego o IHU, que é o trabalho da universidade lá do Rio Grande do Sul. É uma excelente fonte de informação. Tá? Eu pego Tutameia e as suas entrevistas, né? Eu pego Outras Palavras, um conjunto de informações que surgem. Na realidade, eu tenho dezenas de fontes de informação, hoje extremamente sérias, onde não passa fake news nenhum e onde as pessoas podem clicar, entrar e se informar de maneira decente, né? O Carta Maior, por exemplo, certo? Temos como... Essa batalha ainda está muito fraca, né? Sobretudo com o poder de uma Rede Globo, de coisa do gênero. Agora, eu acho que nessa grande mídia tem gente que é suficientemente informada, certo? E formada para saber o tipo de desastre para onde estão empurrando o país. Certo? É muito difícil dizer para eles, não é bem isso que a gente queria, né? Certo? Porque eles que geraram esse desastre. Certo? E eu queria botar um problema central, que é o seguinte, que é a compreensão da raiz da crise, né? Porque disseram a culpa foi dessa política, né, social, dessas coisas que quebrou. Não foi isso. Provavelmente das pessoas que assistem a gente tem um monte de endividados. Nós temos hoje 64 milhões de pessoas negativadas. É uma multinacional, Serasa Experian, que decreta quem no Brasil tem nome sujo, cidadãos brasileiros. Certo? Quando você... 64 milhões de adultos, pega no Brasil cerca de 130 milhões de adultos, você está falando da metade da população. Você travou isso através de taxas de juros que são absolutamente escandalosas. Eu recebo economistas internacionais, tenho que mostrar os documentos dos bancos para eles, porque eles não acreditam, certo? Artigos do lar no Brasil, a pessoa pela primeira vez vai comprar uma geladeira. Viver sem geladeira é uma desgraça. Ele conseguiu comprar o raio da sua geladeira, agora cobram dele juros de 130% na média no Brasil. Certo? O máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Juro ao mês não existe, é para esconder juro composto. Certo? Isso é fraude, né? Então, na realidade, quando você tem a compreensão, de um lado, que aqueles 10 anos de ouro funcionaram, e funcionaram porque equilibraram o papel do Estado, o papel das empresas e o consumo das famílias, você tem do outro lado a compreensão que quando os bancos, o sistema financeiro tentou chupar demais, endividou as famílias, endividou as empresas e endividou o Estado, certo? Se tornou um Estado financiarizado, né? Que encheu os bolsos da classe média alta, né? Porque o pessoal do andar de baixo não tem como aplicar dinheiro, mal consegue fechar o mês e está endividado. Certo? Então, esse sistema deformou o processo. Agora, eu vejo como essencial o fato que na proposta do Haddad você tem propostas muito concretas, como enfrentar a financiarização, como tirar o grosso da população da forca, e não há nenhuma proposta correspondente e sequer compreensão do lado
do Bolsonaro. Isso é extremamente positivo, porque a gente quer não só votar no que me satisfaz, eu quero votar naquilo que satisfaz o Brasil, né? Que assegura um futuro decente para esse país, né? Que é muito mais do que o cara, não, eu protesto, vou votar. Eu acho que essa compreensão das dinâmicas é o que a mídia devia fazer de cabo a rabo, entende? Agora, acho que quando o Silvio pergunta, tem dedo de fora do Brasil aí, e ligando com essa questão do júri, do capital financeiro, eu vejo menos, é os Estados Unidos que quer controlar aqui, e mais um sistema financeiro globalizado, que paira por cima, inclusive dos próprios Estados Unidos, da China, do Reino Unido, daqui, da Europa toda, da África inteira, e que submete os estados e os países à sua lógica, que é ganhar cada vez mais juros, para ficar maior, para ganhar mais juros, para ficar maior, para ganhar mais juros. E impressionante, a prova concreta de como esse sistema de querer ganhar cada vez mais juros está por trás da campanha do Bolsonaro é o fato de que quando ele chega no primeiro turno com um monte de votos, a bolsa sobe. O que é a bolsa? A bolsa sobe, o dólar, o mercado que está nervoso se acalma. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente o capital de juros, que é dos bancos, mas é de várias outras esferas financeiras globais que mandam no planeta e que não querem um discurso, e essa foi uma das razões pelas quais a Dilma caiu. Uma das razões, tem outras também, mas uma é que um dia ela resolveu falar que os bancos não podiam mais operar com aquela taxa de juros e colocou os bancos públicos no Brasil com um juro bem baixo para competir com eles, para ferrar com eles. Isso desencadeou a crise. Quando ela baixou os juros, né, onde ela podia, que na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, que muita gente começou a migrar para esse banco porque os juros queriam sair da porta, e baixou a escandalosa taxa Selic, né, para 7,25%. E foi o início da guerra, né? Estamos passando de 2012 para 2013, né? Aí a história. Agora, eu fiz as contas, né? Da coisa. Eu fiz essa conta para vários países, no quadro das Nações Unidas, né? Quer dizer, no Brasil você tem, você pega as famílias e as empresas, né? As pequenas e médias empresas, porque as grandes pegam dinheiro lá fora a 3%, 4% ao ano, né? Certo? Você soma isso aí, dá mais ou menos 16% do PIB, que eles chupam anualmente só de juros, sem produzir nada. E você acrescenta 6% que é tirado dos nossos impostos, ao invés de se tornarem educação, saúde, coisa assim, se transformam em juros sobre a dívida pública, dá 22%, entende? 22% chupado da economia todo ano, para gente que não produz nada, entende? Eu digo que não produz nada é para ser educado, né? A gente tem outras expressões para isso. Quer dizer, isso aqui paralisa a economia, tanto assim que eles estão, desde meados de 2013, depois entra o Joaquim Levy, nós temos hoje um banqueiro no Banco Central, um banqueiro no Ministério da Fazenda, e não estão resolvendo nada, né? A economia continua paralisada. Esse negócio da gente afundar mais ainda no buraco, as pessoas pensam assim que tem é milagroso isso, acho que é questão de fé, viu? Acredito que tem fundo no poço. Não tem fundo no poço. Você pode piorar muita coisa, entende? E o pior, o ridículo, é porque a gente sabe o que funciona. Você retoma, digamos, o financiamento da demanda, o financiamento do consumo e as políticas sociais, você retoma o conjunto do ciclo econômico, né? Que é o estado de bem-estar, né? Então, agora você está falando assim, tem que sair do centro a preocupação do lucro das empresas e tem que chegar no centro o bem-estar da população. Claro. Né? Exatamente. E, sobretudo, o lucro dos bancos, porque empresa que produz alguma coisa e emprega, né?
pelo menos beleza, né? Emprega, salário, produz coisa que a gente consome. Agora nós estamos falando de um dinheiro que vai só para remunerar juro, não serve para nada. Sabe como isso chama? Olha. A Era do Capital Improdutivo. Capital Improdutivo. Eu recomendo, é um excelente livro esse. E agora, isso não está aparecendo na conversa. Então, quando o pessoal está indignado porque o sistema de saúde não está legal, porque a educação não está legal, né? Então, e por que não está legal? Né? E aonde que está toda a riqueza do Brasil que não está indo para isso onde deveria ir? Se a gente não colocar isso claramente em questão, a gente não vai conseguir superar. Mas, claro, o que significa colocar isso? Questionar essa hegemonia desse capital financeiro. Então, eu vejo mais do que uma questão dos Estados Unidos ou da Europa, ou de quem está com as mãozinhas aqui também, eu vejo uma luta global contra esse capital financeiro. Ele está aqui, mas nos Estados Unidos ele também está. Ele também existe. Sem dúvida. Na Inglaterra ele também existe. Parte da renovação do Labour é isso, é falar, nós queremos taxar esse negócio desse capital, ele não pode mais ficar do jeito que está, nessa era de hegemonia do capital financeiro. E aí nós vamos ter que explicar. É complicado? Não, Ladislau explica super fácil, né? É entender que nós vamos ter que mudar isso para poder também mudar e ter uma perspectiva de crescimento para o nosso país. Quem é nós? Pois é, quem é nós? Essa também é uma excelente pergunta, né? Quem nesse momento está preocupado com o bem-estar das famílias, com melhorar a sua condição de vida, com democracia, com poder respeitar as minorias, com poder enfrentar o racismo, que é uma praga, né, na nossa sociedade, enfrentar o machismo, que é outra praga. Enfim, quem está mobilizado em função disso? Eu acho o seguinte, né? Eu, em particular, já estou numa idade que a gente já viveu um bocado, né? Então, quando dizem, não, eu vou trazer aqui, eu sou um político diferente, vou quebrar, a gente viveu isso com tudo que era o mar de lama, né? Com Vargas, né? Que levou ele ao suicídio, né? E depois se viu a besteira que significou, né? Eu vivi as tentativas de derrubar o Juscelino eleito, eu vivi as tentativas de 64, né? Quer dizer, não, nós vamos moralizar a coisa, mas que moralizou mas não é. Eu acho que a gente chega numa certa maturidade, digamos que você não procura um negócio milagroso, a grande utopia, o super alguma coisa. Uma coisa realmente básica, né? O excesso de riqueza, o excesso de pobreza são patológicos, nenhuma sociedade funciona com isso. Então, por exemplo, na linha do que a Raquel estava falando, se você começa a taxar os capitais improdutivos lá em cima, o cara vê que o capital dele está começando a diminuir, deixa eu fazer uma coisa útil com ele, certo? Isso funcionou com Roosevelt, funcionou na reconstrução da Europa pós-guerra, funciona em toda parte, né? Mas eu acho que essa reconstrução, digamos, propositiva é que está no eixo. O nós, não é assim, os outros são os equivocados. Né? Uhum. É que a gente já viveu com esse negócio, já viu que a grande solução, que o cara chega na porrada, vou resolver esse negócio, a grande simplificação é um embuste, certo? Em geral, de cara que sequer entende esse negócio, né? Eu volto a dizer, o Bolsonaro está 26 anos na política, mamou em tudo quanto é teta desse processo, é o homem do sistema que, de repente, diz, eu sou diferente, né? E fala grosso e tal, isso entusiasma as pessoas. E é claro que um tipo manipulável desse tipo interessa em todo o processo internacional. Né? Agora, o que é levantado sobre a finança internacional, isso é muito real. Tá? Você pega um grupo como o Santander, é um grande grupo mundial, 30% do lucro dele vem aqui do Brasil, está sendo chupado dessa maneira. Você tem um conjunto, que antigamente você tinha os dedos de fora, né?
Hoje não, os ventos estão aqui dentro. São sistemas articulados aqui internamente. Né? Nós estamos chegando perto do fim do nosso programa. Eu queria lembrar que 5 anos atrás, 80% da América do Sul estava sendo governada por governos populares, que tinham desbancado as elites, que tinham proposto novas políticas, não só no Brasil, mas em muitos outros países. E agora nós estamos vendo o que se chama a contra-revolução da direita, daqueles que querem manter os privilégios. Eu queria que vocês fizessem alguma consideração pensando as 2 semanas que nós temos pela frente em relação a esse dilema que está sendo colocado entre barbárie e democracia. Como é isso mesmo? Quem quer começar? Bom, eu acho que você tem razão ao dizer que é uma contraofensiva, né, a algo que aconteceu nos países latino-americanos, principalmente do Sul, nos últimos anos. E aí eu vou falar um pouco deste lugar que não é nem o lugar da comunicação, mas é o lugar da mulher negra, do jovem negro, da periferia. Em momentos de crise econômica, você precisa criar, né, um demônio, né? Você precisa criar aquele elemento, aquele outro, né, que é responsável por você não ter emprego, né, pela vida estar ruim, por você não conseguir acessar a universidade. E eu acho que parte desse discurso que vem hoje, ele cola um pouco neste sentimento. Né? Não é que o Brasil é um país racista e é um país machista, mas isso é uma coisa bastante ainda subjetivada. Quando a pessoa começa a expor isso, como tem exposto hoje em dia, na verdade ela está colando este outro, que é o outro que tirou dela alguma coisa. Que eu acho que é um movimento que aconteceu na Europa também com os imigrantes. Né? Quando você começa a ter crise política, você tem que colocar, né, a culpa, este lugar de causador no outro. Então eu acho que é uma contraofensiva. Quando você fala de forma racista ou de forma machista, que você quer eliminar o feminismo, que você quer eliminar a ascensão dos negros na universidade, o lugar em que os negros chegaram hoje, né, na esfera pública, inclusive, que conseguem se colocar, é uma tentativa de empurrar estes grupos de volta para os lugares de onde eles saíram, de onde eles vieram. E eu acho que isso é o debate sobre a barbárie, né, e a democracia, porque esses grupos eles não vão voltar para estes lugares, né, porque esses lugares são os lugares da barbárie. A senzala, né, os armários, eles são os lugares da barbárie. Então, o que está colocado hoje nós só vamos daqui para frente, né? Daqui para frente é seguir construindo uma democracia brasileira, uma democracia possível, com essas pessoas integradas a essa democracia. Daqui para trás é barbárie, porque eu vou ter que voltar a uma condição de indignidade a qual eu não quero voltar mais. Então, acho que esse é o debate que está colocado hoje, né? Nessa guerra de visões, né, que algumas pessoas chamam de comportamentais, mas não tem nada de comportamental. Isso é a estrutura da sociedade brasileira. Né? As mulheres, os negros, está tudo na estrutura da sociedade, de como o capitalismo brasileiro se formou. E essas pessoas, esses grupos do qual eu faço parte, a gente não vai voltar atrás, a gente não vai retroceder à barbárie. Né? Então, a gente vai optar pela democracia, né, nesse momento. E mais, eu acho que essa questão racial, ela é estruturadora da desigualdade, né? A questão racial e a questão também de gênero da mulher, ela está entranhada. A nossa desigualdade é como se ela tivesse grudada. A nossa desigualdade tem cor da pele e tem gênero. E isso é muito claro, e é claro no cotidiano. E é um tema que a gente, na nossa história, não tocou. Não mexeu. E começou a tocar agora, muito devagarzinho, colocando essas questões sobre a mesa. Né? E eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho impressionante a contraofensiva que deu. Para mim, o exemplo maior foi
o dia em que nós mulheres fomos à rua para dizer ele não, né? No dia, a manifestação do dia 29, aquele sábado, 3.000 cidades brasileiras tiveram manifestações de mulheres. Teve cidade brasileira que nunca tinha tido manifestação de nada e teve uma manifestação de mulheres. A forma como isso foi manipulado para dizer e caracterizar através de montagens grosseiras, dizendo que aquilo era um espetáculo das vadias, das putinhas, mostra muito qual é o lugar do machismo na construção da desigualdade, né? O quanto isso é forte e o quanto isso apareceu como uma reação. Então, eu concordo de que não é assim, vamos deixar essas pautas comportamentais de lado e vamos falar da coisa essencial, que é economia, quanto vai ter o salário? Não. Nós temos que avançar no sentido de construir uma sociedade mais cidadã, mais igualitária, mais justa, enfrentando essas questões. E é muito difícil, é isso que apareceu. Nossa, saiu, parece que um negócio assim de dentro das entranhas do Brasil, né? A violência saindo do armário, o machismo saindo do armário, um negócio horroroso, que evidentemente existia, senão não tinha saído, né? Tudo bem que foi mobilizado, Cambridge Analytica, tudo que você quiser, mas ele estava aí. Então, agora, né, eu acho que a nossa discussão, bom, primeiro, eu mesma entrei muito fortemente numa história de vamos acalmar, é na paz, não vai ser na porrada, não vai ser na guerra, nós vamos ter que aprender a conversar sobre isso. Acho que isso é um assunto para outro programa, que as categorias de esquerda e direita já não estão mais dando conta das questões que estão colocadas no campo político. Nós vamos ter que repensar como é que isso vai acontecer, mas para isso, por isso que é importante nesse momento a opção Haddad, para isso a gente tem que garantir um lugar aonde essas coisas vão poder continuar se expressando, só isso. Uma dimensão pública aonde isso vai poder se expressar sem ser massacrado. É essa a questão. Eu acho que o perigo dessa opção Bolsonaro é interditar o debate. E é só através do debate calmo, tranquilo, reconhecendo, né, os erros e as loucuras e as questões todas que estão envolvendo a nossa história, a gente vai conseguir avançar nisso. Mas para isso precisa ter espaço democrático para conversar, porque senão a gente não tem como fazer pacto nenhum. Senão é barbárie, né? Agora, eu acho que a América Latina apresentou avanços muito impressionantes. Eu acompanho isso nos relatórios tanto da CEPAL como geral da ONU, nessa fase, digamos, mais progressista, né? O que gerou uma reação das oligarquias, né? De repente estavam perdendo essencialmente oligarquias rentistas, né? Né? Vivem de rendas, entende? É a razão. Agora, está se gerando uma contra-reação, porque você olha a Argentina, entende? Eles estão trazendo o quê? Você olha, quer dizer, na realidade, nós temos que voltar a fazer funcionar. Eu não trabalho com visões de utopias, mas eu acho que há uma conscientização, por exemplo, dos pobres, em particular da pobreza, já não se fazem pobres como antigamente, né? Quer dizer, o pobre hoje está consciente, está querendo ter um hospital decente para a mulher dele parir, para uma escola decente para o seu moleque, e sabe que pode e sabe que temos os recursos. Eu queria voltar a esse negócio básico. O que a gente produz hoje de bens e serviços no Brasil são R$13.000 por mês por família de 4 pessoas.
Não precisa ser tudo igualzinho, mas de reduzir um pouquinho, você assegura o bem-estar. Quando você reduz desigualdade e assegura o bem-estar generalizado, você cria espaço para uma sociedade civilizada, para mudanças, para opções políticas, para mudanças da própria Constituição, o que for. Mas você gera, digamos, um contexto de comportamento civilizado, né? Eu queria convidar os coisas, enfim, tudo termina em comercial, né? Mas vocês leiam isso aqui e tem mais. Vocês põem Ladislau na internet, vocês estão no meu blog, né? É muito popular, um blog muito popular. Esse livro, cada capítulo está num videozinho de 10, 12 minutos. A Era do Capital Improdutivo. A Era do Capital Improdutivo, sabe? Até que você que nunca entendeu lufas de economia, quando os caras veem os consultores lá na TV, você vai entender que não é complicado, né? Se trata de, essencialmente, orientar os nossos recursos para o nosso bem-estar, né? Dizer que o mercado está nervoso, mas que mercado, gente? O mercado está nervoso, eu sei que quando dizem o mercado está nervoso é meia dúzia de pessoas que estão nervosas, entende? E é gente que não produz, que produz pouca coisa. Inclusive, Ladislau, nós temos alguma coisa como 9 milhões de empresas no Brasil. Nós não estamos dizendo que todas as empresas fazem essa perversidade que está sendo apontada aqui. Tem as médias e pequenas empresas que são fundamentais para gerar emprego, riqueza, trabalho. Nós estamos falando de uma cúpula, né? Quer dizer, de multinacionais que têm um poder enorme e que fazem uma política predatória em relação a todo o território em que operam. É um pouco diferente uma coisa da outra. Basicamente de um capital rentista, né? Aquele que só está interessado em aumentar lá e não de investir nada. Esses milhões de pequenas e médias empresas que estão trabalhando em média com 68% da coisa, estão querendo gente com capacidade de compra. Entende? Aí dizer que isso não cabe no orçamento é uma besteira radical, é uma farsa, certo? Porque justamente você gerando a demanda, é que você gera atividade econômica, né? Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer especialmente a Raquel Ronick, a Ana Cláudia Mielck, o Ladislau Dobor, pela importantíssima contribuição para esse debate das eleições. E queria também anunciar a quem nos está assistindo que na quinta-feira tem mais. Nós vamos fazer uma edição extraordinária dos nossos debates Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos continuar discutindo eleições com outros convidados para ajudar nesse debate, para ajudar a esclarecer um pouco o que está acontecendo e a municiar a cidadania com os argumentos para essas 2 semanas. Muito obrigado. Até quinta.